E já estamos de volta com o quadro Olho no Olho, que hoje é especial para as mulheres. Já que estamos no mês das mulheres, vamos falar quais os problemas oculares são mais comuns no público feminino. Confira. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Mês da Mulher, e agora no quadro Olho no Olho nós vamos falar sobre as doenças oculares mais comuns nas mulheres. Tudo bem? Doutor Juliano Veras, mais uma vez com a gente aqui no nosso programa. Tudo bem, Natália? É um grande prazer estar aqui com você de novo. E aí, o que é que tem mais acometido as mulheres? Então, basicamente, existem algumas doenças que realmente acometem com mais frequência a mulher. A principal delas, e é uma queixa muito recorrente no nosso consultório, que é o olho seco. É muito comum a mulher se queixar do olho mais ressecado, aquele olho ficar mais vermelho, questões hormonais, o uso da maquiagem, né, o ambiente que geralmente ela usa, mais exposição às telas, tudo isso colabora com uma alteração mais comum, que é o olho seco, no caso do sexo feminino. Já combinou comigo, porque eu tenho esse problema e é terrível, né? A gente acorda de madrugada, às vezes não consigo abrir o olho. Exatamente. Felizmente existe uma gama de opções aí para o tratamento do olho seco. Logicamente que há necessidade de ter primeiramente uma avaliação para saber que tipo de olho seco a paciente tem. Aí você tem que ver questões hormonais também, no caso da mulher, tem a questão da menopausa, e isso daí também pode interferir com a situação do olho dela também. Fora isso, existem outras doenças que a gente também costuma ver com maior frequência no caso das mulheres, como por exemplo alguns tipos de glaucoma. Existem doenças, o glaucoma é uma doença que a gente bem sabe que é uma doença silenciosa, e aí é importante aí fazer uma avaliação periódica. A mulher ela tem uma facilidade maior de fazer esse acompanhamento, já não é muito comum com o homem, né? Mas a mulher, pela própria questão do acompanhamento ginecológico, geralmente ela tem uma atenção maior com a sua saúde, né? O glaucoma é uma doença que alguns estudos mostram que ela tem uma prevalência maior no caso das mulheres. E também existe uma doença que acomete a retina, chamada de DMRI. Aí já é uma doençazinha que acomete mais mulheres da terceira idade, que está relacionado aí com a perda da visão, e é importante você ter um diagnóstico precoce. É uma doença que no começo ela dá pouca sintomatologia, mas se conseguir ser feito um diagnóstico mais precocemente, a gente consegue controlar o avanço dessa doença e impedir de repente que essa paciente chegue a perder a visão. Degeneração macular relacionada à idade, né? Exatamente, é uma doença que uma das principais causas de cegueira na terceira idade, e no caso da mulher ela está muito relacionado com o caso do tabagismo, né? Então mulheres que costumam fumar tenham mais atenção aí, porque existem alguns estudos que relacionam aí o tabagismo com o aumento da incidência da degeneração macular relacionada à idade. Muita mulher com diabetes, doutor, com retinopatia diabética? Bom, o diabetes ele é uma doença que ele não tem uma predileção exata por sexo, né? Ela comete tanto homens como mulheres, né? Mas no caso aí da retinopatia diabética é mais a questão do tempo da doença, a falta de controle da glicemia. E sim, existem casos que infelizmente os pacientes eles não levam muito a sério o tratamento do diabetes e aí acabam chegando já numa situação de retinopatia diabética mais grave, e aí isso daí pode combinar com a perda da visão de forma mais irreversível. E os problemas de refração, né? Os vícios de refração. As mulheres são mais preocupadas com isso do que os homens? De uma forma geral, a mulher ela tem uma atenção maior à saúde, como a gente bem falou. Então, geralmente, eles conseguem estar nos procurando com mais frequência, e no caso aí a gente tem uma prescrição. E o homem ele tem um pouco mais de vaidade, muitas vezes ele tenta segurar um pouco mais aí o uso do óculos, força mais um pouquinho, né? Não gosta de médico. Não gosta de médico, exatamente. Então é mais difícil, às vezes, a gente conseguir colocar na cabeça do homem que ele necessita dessa avaliação e desse acompanhamento, né?
Mas no caso aí do Dia das Mulheres, aí chama essa atenção para que elas cuidem da sua saúde de um modo geral. E também lembre da gente, dos oftalmologistas, de fazer o seu check-up aí oftalmológico a todo ano, né? E no início o doutor falou muito da questão do olho seco e maquiagem, né? Então, assim, muitas vezes o olho irritado, eu acho que vocês devem receber muito isso, né? Cílios postiços, muita cola nos cílios. Isso tem se intensificado nos últimos anos. Tem, exatamente. A gente percebe que a própria cearense ela tem uma vaidade maior, né? Então é muito comum elas costumarem pintar os olhos, usarem extensão de cílios e logicamente que isso vai ter uma consequência. Depende muito de cada paciente, mas existem pacientes que já em pouco tempo de uso desses produtos nos olhos acabam tendo já processos inflamatórios, às vezes até causando um desconforto muito ruim, muito sério à qualidade de vida, né? Então, às vezes a gente precisa conversar, explicar realmente se vale a pena o desconforto que está te causando, né? Então, algumas mulheres nos questionam, mas doutor, eu preciso estar com o olho pintado. Profissão. Exatamente, há uma exigência. Repórter. Exatamente, existe uma exigência da profissão para que ela pinte os olhos. Aí, muitas vezes a gente precisa conversar e explicar que isso certamente, infelizmente, o olho não quer saber. Ele vai realmente ter uma situação que pode culminar com todas essas queixas que eles trazem para a gente, de vermelhidão, sensação de areia, acordar no meio da noite com o olho ressecado, né? A visão embaçada. Vermelho. Exatamente. Então, tudo isso são sintomas de olho seco que podem gradativamente causar uma piora na qualidade de visão, porque cada dia que vai passando, a situação vai se acumulando, vai gerando mais processo inflamatório e mais olho seco vai sendo gerado pelo próprio processo inflamatório. Eu já tive que amar os meus cílios naturais, porque já tentei colocar umas 4 vezes e o olho fica muito vermelho, então assim, comigo já tem que ser mais natural mesmo. Doutor, muito obrigada então pela participação no programa Check-up e feliz mês das mulheres, né? Exatamente. Parabéns aí para todas as mulheres que encantam, que nos encantam, né? Tem minha esposa, minha mãe, então são minha filha, são as minhas grandes mulheres, né? A Natália também com o seu trabalho maravilhoso aí. Parabéns a todas.